É isso aí, pessoal. Hoje é dia de tag. Tag de HQs aquáticas. Após a vinheta. E aí, pessoal, tranquilas, Aguiar na área com mais um vídeo. E esse vídeo aqui, pessoal, é um vídeo de tag, mas é a tag da zoeira, galera. Qual é o nome dessa tag? HQs aquáticas. E você pode estar se perguntando, mas que danada é isso de HQs aquáticas, pessoal? Porque essa tag aqui, ela é direcionada especialmente para o Liso do canal Liso das Infinitas Terras, o qual é um grande fã aí do Aquaman, né? O cara que tem um grande apreço pelo príncipe da Atlântida, o rei dos 7 mares aí da DC Comics, o Aquaman. Então essa tag não é apenas direcionada para o Liso, mas para todos aqueles leitores e fãs aí que gostam de personagens com conceito, né, aquático, como o Namor, o próprio Aquaman, e todo aquele leitor que gosta de histórias com esse viés assim, né, de alto mar, histórias com batalha naval, criaturas marinhas das profundezas, histórias que envolvem tubarão, né, que envolvem ameaça de criaturas submersas que, né, tentam submergir, atacar a superfície e tal. Esse tipo de história aí, né? A tag é para isso, por isso é HQs aquáticas, tá? Mas é especialmente para o Liso, porque ele realmente é o tipo de cara que só joga videogame se tiver fase da água, tá? No Mario Brother, ele só sabe jogar naquela fase da água. É o tipo de cara que não joga futebol, ele joga polo aquático. Inclusive já tentou ser gandula de polo aquático, né? Tem como seu principal líder ídolo esportivo o Michael Phelps, né? Então isso aí é para o Liso que gosta muito de algo molhado, que é muito chegado, né, em umidade, né? O cara que gosta aí de piscina, né? É para você especialmente aí essa tag. Então para isso eu separei dois materiais, né, exclusivos aí do Aquaman, tá, galera? Então vou fazer uma resenha aqui sobre esses dois materiais para contribuir com essa tag das HQs aquáticas. Para começar, eu separei aqui, pessoal, existiu aquela saga chamada Convergência na DC Comics, que a própria saga Convergência eu não gostei tanto, achei meio sacal, mas teve vários tie-ins da Convergência que foram bem legais, porque foram tie-ins focados em batalhas interessantes. E eu separei o tie-in, que é justamente o que envolve o Aquaman, tá? Aqui, ó, Convergência. Esse é o tie-in que tem uma história da Mulher Maravilha e tem uma história do Aquaman, galera. Então vou dar um rápido contexto aqui. Na Convergência, existia um ser chamado Telos, que é um ser quase que uma entidade, né? Uma entidade praticamente. Então esse Telos, ele separou vários locais, várias cidades e os confinou em domos, tá? O Telos confinou vários locais aí em domos energéticos, o qual todo mundo estava ali confinado, tá? Só que em determinado momento o Telos, ele liberava essas cidades do domo e ele selecionava campeões que iriam lutar para preservar essas cidades. Aquele que perdesse teria a sua cidade, né, a sua localidade apagada da existência, tá? E coincidentemente, de forma irônica, nessa aqui do tie-in da Convergência do Aquaman, cara, o Aquaman é o cara que está lutando em defesa de Metrópolis. Não é o Super-Homem, é o Aquaman que estava preso ali em Metrópolis, confinado por um mero acaso. Ele estava ali meio que preso de gaiato no navio, né? Então eu vou aqui fazer para vocês a resenha disso aqui, tá? Bem legal esses tie-ins da Convergência, eu indico. Toda tie-in vem com isso aqui, mostrando aqui, ó, lute por sua cidade, e aqui ele mostra o que está acontecendo em outros lugares. Por exemplo, aqui, ó, você vê Metrópolis pré-0 hora versus Eletrópolis, né? Aí você vê aqui, ó, San Diego, Califórnia versus Metrópolis, Reino do Amanhã. Então você vê que aí tem campeões em cada um desses lugares lutando para a existência das suas próprias cidades. E aqui nós temos o Aquaman lutando com Metrópolis, não era o Super-Homem aqui, tá? Então já começa a história aqui, pessoal, dessa forma, com duas pessoas conversando aqui num beco, um tanto esquisito. E essas duas pessoas, né, como é de praxe, são assaltadas. Aqui é anunciado um assalto, um ladrão, pé de chinelo, e esse ladrão é simplesmente rendido, né, e capturado por quem, cara? Aqui tá mostrando, né, uma figura, uma silhueta aqui, e no final essa moça, será que foi o Batman? Aí o cara fala, não foi o Batman, foi aquele que fala com os peixes. Então você vê aqui foi o Aquaman, né, que rendeu esse bandido, né, cara, prendeu esse ladrão
com a sua mão de arpão aqui. Então você já vê que a própria vítima aqui não tem nem respeito pelo Aquaman. Ele nem se dirige ao Aquaman como Aquaman, mas sim aquele que fala com os peixes, que é uma piada antiga, né, cara? Daquela época do desenho dos Super Amigos, né? Onde o Aquaman ficou conhecido como aquele cara que fala com os peixes, né, velho? E só foi por isso que ele foi conhecido, tá? Então legal que já começa aqui o Aquaman tendo um pouco com a sua moral baixa, os caras baixando a bola do Aquaman, chamando ele de aquele que fala com os peixes. O legal dessa história aqui, pessoal, também é uma história muito boa. Eu gostei muito desse tainho aqui do Aquaman, tá? O visual do Aquaman aqui, cara, o conceito dele tá bem nos moldes daquele Aquaman do Peter David, né? Você vê que ele tem aí a barba grande, o cabelo grande, a mão de arpão e o temperamento também daquele Aquaman do Peter David. Eu gosto muito desse Aquaman do Peter David, que é o Aquaman, além de ter um visual, acho que mais legal, assim, do próprio Aquaman, ele também tem um temperamento mais, assim, mais, vamos dizer assim, mais legal também, cara. Ele é mais temperamental, ele é mais, sabe, pavio curto, né? Ele é mais irônico também, tá? Então eu gosto bastante desse Aquaman do Peter David, e esse daqui parece fazer muita referência ao Aquaman do Peter David lá, tá? Então já começa a história aí com o Aquaman, cara, tendo, né, a sua moral atacada por uma própria vítima que ele acabou de salvar, né? E a história, pessoal, é escrita por Tony Beder, desenho de Cliff Richard, muito bom roteiro, muito bom desenho, e a história é Aquário, pessoal. Então, como eu falei pra vocês, deu o contexto da Convergência, né? Lá estava a Metrópolis confinada nesse domo, já tinha passado um certo tempo com todo mundo confinado lá. E uma das consequências do confinamento, né, que além do confinamento, é que todos os meta-humanos, né, que estavam presos nesses locais, pelos domos, eles também tinham perdido, vamos dizer assim, as suas meta-habilidades, tinham perdido seus poderes. Porém, o Aquaman, ele tinha mantido a sua capacidade de respirar embaixo d'água e a sua força ampliada, né, e seu físico resistente e agilidade também ampliados, por ele ser meio Atlante, né? Ele perdeu, no caso aqui, a sua capacidade de conexão com as criaturas marinhas, ou seja, ele tinha perdido a sua telepatia marinha por conta do domo. E isso ele tinha perdido, tá? Então isso também deixou o Aquaman bastante, né, cara, grilado. Ele se sentiu muito, né, cara, incomodado por ter perdido a sua capacidade telepática com os seres marinhos, que ele tem uma ligação de comunhão com toda a vida marinha, né, cara? E ele tava confinado em Metrópolis, que também, cara, isso também aqui foi demais, né, coitado. O Aquaman ficou preso em Metrópolis porque, segundo aqui, né, relatos da história, né, recordatórios aqui, o Aquaman tinha enfrentado uma criatura radioativa que estava ali na Baía de Metrópolis. Então o Aquaman, ele foi crucial na derrota desse ser radioativo, que ao ser vencido, cara, ele acabou contaminando ali boa parte, né, da região hidrográfica de Metrópolis. Então é como se tivesse vazado óleo lá nas águas de Metrópolis, cara. E logo após isso, né, pouco depois, o Telos, esse ser aí, essa entidade, resolveu confinar todo mundo nos locais lá onde estavam, e o Aquaman, cara, se viu preso em Metrópolis, e o pior, com a Baía de Metrópolis contaminada pela radioatividade desse monstro que ele tinha vencido, cara. Olha a situação complicada a qual se meteu o Aquaman. Então, em vista disso, cara, o Aquaman, ele acaba, né, entrando, né, e tomando posse, vamos dizer assim, do aquário, né? Esse aquário é uma espécie de, vamos dizer assim, zoológico marinho de Metrópolis, tá? É uma propriedade municipal, e o Aquaman se apropriou de lá porque lá tem vários tanques, né? Vários tanques e aquários, tem várias criaturas marinhas, e lá o Aquaman poderia ficar se hidratando e também ficar em contato com criaturas marinhas de diversos tipos. Então é um ambiente bem propício ao Aquaman, né? Então ele tomou posse de lá porque para ele é um ambiente natural, onde ele poderia ficar melhor acomodado. Só que isso mexeu com as autoridades queriam tirar o Aquaman de lá, porque não era para ele estar ali, né, dominando aquele espaço como se fosse dele, aquilo era uma área municipal, uma área pública, né? E aí, cara, temos aqui um personagem que é um tal de Dane Dorrance, que na minha opinião, cara, ele seria como se fosse o Liso aqui na história. É como se o Dane Dorrance fosse um personagem inspirado no próprio Liso, pela relação que o Dane Dorrance tem com o próprio Aquaman, tá? O Dane Dorrance, pessoal, ele é uma espécie de biólogo marinho que tem uma alta admiração pelo Aquaman, né, cara? Ele tem uma alta admiração pelo Aquaman, ele vê o Aquaman como uma espécie realmente majestosa, pelo ser que ele é, né, por ser o rei dos sete mares, e tem toda aquela sua comunicação e sua comunhão com os seres dos oceanos e tal. Então ele demonstra toda
né, cara, uma admiração ao Aquaman que me lembra muito o Liso, né? Então é como se fosse o Liso aqui. Leia essa história como se fosse o Liso aqui no lugar do Dani Dorrance, tá? Tanto é que até o Dani Dorrance, ele fala aqui pro Aquaman, ele chama o Aquaman de Majestade, né? Ele fala aqui, ó, por que não damos um passeio, Sua Majestade? E o próprio Aquaman fala, falei para parar de me chamar assim, Diretor Dorrance, tá? Então o Diretor Dorrance, que é Dani Dorrance, ele lidera uma equipe de pesquisas, né, marítimas e tal, ele lidera todo um campo de pesquisa sobre isso, e ele trabalha diretamente lá no laboratório Star, onde ele conseguiu trazer o Aquaman para lá. Então, em dado momento da história, é mostrado o Dani Dorrance indo falar com o Aquaman no próprio aquário que aquele zoológico marinho tinha falado, tá? Aqui nós temos aqui, ó, um flashback mostrando a polícia de Metrópolis tentando, né, cara, invadir de certa forma e retirar o Aquaman de lá à força. Porém, a polícia de Metrópolis estava pisando em ovo, porque ela sabe que era perigoso invadir o aquário com o Aquaman lá. O Aquaman ainda era um ser muito forte, né, um ser perigoso de ser confrontado diretamente por seres humanos normais. E aí o Dani Dorrance, ele se voluntaria a dizer, não, deixa que eu falo com o Aquaman, eu vou conseguir convencer ele a sair desse aquário. E a polícia dá um voto de confiança, e aqui é mostrado, né, cara, a primeira, vamos dizer assim, o primeiro contato direto ali, né, entre o Dani Dorrance e o Aquaman, mostrado nessas páginas aqui. Você vê como o Dani Dorrance é liso, é o liso aqui, cara. Aqui tá o Aquaman no aquário, com seus amigos peixinhos ali, e o Aquaman pega e fala aqui, ó, não importa quem você seja, você está no lugar errado. Então o Dani Dorrance já fica aí meio com medo, né, e aqui o Aquaman, ó, já dá um pinote subindo do aquário e ameaçando ele, né? E aqui o que acontece aqui, ó? O Aquaman fala, o Dani Dorrance fala aqui pro Aquaman, ó, nós já nos encontramos antes, Majestade, no Atlântico. Me chamo Dani Dorrance, liderava uma equipe de pesquisa aquática chamada. Aí o Aquaman pega e completa. Fala aqui o Aquaman, ó, os demônios do mar, eu me lembro. O Aquaman fala aqui, me deu uma única razão, né? Me deu uma só razão para eu não arremessá-lo do outro lado da rua. Aí pega aqui o Dani Dorrance fala como se fosse o Liso. Porque sou a única pessoa em Metrópolis nesse instante que leva você a sério. Então veja como o Dani Dorrance é o Liso aqui, né, cara? Não tenho nada contra o Aquaman, mas é como se fosse o Liso, cara. O Liso acho que é um dos únicos caras que eu conheço que leva demais o Aquaman a sério e tem o Aquaman como um grande personagem, preferido dele como um herói, né? E aqui o Dani Dorrance fala que ele é uma única pessoa em Metrópolis que leva ele a sério nesse momento aqui, tá? A polícia não, está quase querendo invadir lá a força, né? E aí nós temos uma conversa aqui entre o Aquaman e o Dorrance, e o Dani Dorrance consegue convencer o Aquaman, cara, a sair do aquário, né? Do aquário e ir com ele junto para os laboratórios Star, onde lá, né, com auxílio de equipamentos, maquinaria, né, uma rede de computadores, o Dorrance poderia ajudar o Aquaman em algumas questões, né, cara, sobre a sua atual condição, né. O Dani Dorrance também falou para o Aquaman, cara, fazer algumas patrulhas pela cidade para restabelecer, né, a sua imagem de um dos bonzinhos, né, que ajudam as pessoas no combate ao crime pela cidade de Metrópolis, tá? Então tem toda uma relação aí que eu acho entre o Dani Dorrance e o Aquaman, que me parece muito a relação entre o Liso e o Aquaman, com toda essa admiração, que eu acho que é algo que até ultrapassa a admiração, vira adulação, né? É como se o Dani Dorrance, assim como o Liso, tivesse uma espécie de adoração ao Aquaman, tá, galera? Então é legal essa história, é bastante legal. E aqui, pessoal, é mostrado como o Aquaman está numa situação muito complicada e crítica, porque além de ele estar confinado em Metrópolis, sem a sua telepatia marinha, a Baía de Metrópolis está contaminada pelaquela radioatividade, ele está sem condições de acessar o mar, né? E aí, cara, o Aquaman está mesmo vivendo, cara, de água de torneira e de banho de chuveiro. Então veja aí, cara, se não pagar a conta da Compesa, se não pagar a conta de água, o Aquaman tá lascado, né, cara? Ele tá literalmente em mais lençóis aí, se não pagar a conta de água aqui nesse momento, né? E em dado momento a água é cortada, tá? Aqui o Aquaman tomando banho de chuveiro, dizendo que ele tá se valendo de água de torneira agora para se hidratar, né? Não é a mesma coisa do oceano, mas é o que tem. Mas até a água de chuveiro é cortada e o Aquaman se vê como peixe fora d'água agora, né? Porque é nesse momento que o Telos, ele retira, né, cara, o domo, né? Ele dissipa os domos que contêm as cidades e anuncia aí que os campeões agora vão ter que se enfrentar para preservarem as suas cidades. E o Aquaman, aqui tá, ó, aqui é o Telos falando aqui, ó. E aqui vai falando. Mas agora os domos se dissiparam e seus campeões devem se apresentar. Hoje sua prisão se torna uma competição.
Os defensores de cada mundo se enfrentarão e somente os maiores heróis sobreviverão, tá? Então tá aí o Telos dando esse comunicado aí. E o Aquaman percebe que ele vai ter que enfrentar, cara, o tal de Deathblow, que é um personagem bem do massa velho. Deathblow é um personagem que fazia parte daquela equipe Team 7 da Image Comics, que eu já cheguei a fazer vídeo resenha aqui de uma história, tem um crossover, né? Do Team 7 com a Marvel, né? A Image e a Marvel fizeram um crossover entre o Team 7, né? E a agência da Arma X, né? Composta por Wolverine, Dente Sabre e o Maverick. Uma história que eu resenhei aqui, bastante massa velha. E aqui tá o Deathblow, que ele atinge os critérios do massa veísmo, né? É o personagem cheio do armamento, né? Com a bandana, a cara pintada, naquele visual mais apelando pro armamento e tal. Enfim, cara, é um personagem massa velho que o Aquaman vai ter que enfrentar aqui, né? E assim que o Telos ele tirou os domos, cara, que continham as cidades, os poderes também dos meta-humanos voltaram para eles. Então o Aquaman teve a sua telepatia marinha, né, de volta de maneira, né, repentina, né? De repente aí, de maneira brusca, o Aquaman teve o seu poder de telepatia marinha de volta. E ele sentiu aí um refluxo, né, cara, uma retroalimentação por ter recuperado essa telepatia marinha com tanta força, que ele teve toda uma dor de cabeça junto com isso aí, tá? E aí daqui pra frente nós temos um confronto, uma história bem legal de ação, com o Deathblow, cara, invadindo os laboratórios Star. Aqui tá o Aquaman combinando com o Danny Dorrance sobre a estratégia para confrontar esse inimigo, né? Uma vez que eles ficaram cientes que o Telos botou a condição: se o Aquaman perder, Metrópolis já era. Mas se ele vencer o Deathblow, quem some é a cidade do Deathblow lá, tá? E aqui, cara, nós já vimos o Deathblow, velho, invadindo ali vários departamentos do laboratório Star, matando vários agentes, né, cara? Agindo de maneira bem, né, precisa e implacável. O Deathblow já matando todo mundo aí para ele conseguir ter acesso aos computadores do laboratório Star, né, cara? E aí pesquisar e ter informações a respeito de seu adversário, que é o Aquaman, o qual o Deathblow, ao ver que o nome do cara é Aquaman, né, é um cara que, né, vive na água e tal, ele já julga que vai ser sopa no mel e vai ser fácil fritar esse peixão aí, tá? Mas se engana redondamente o Deathblow, porque o Aquaman, cara, também está se preparando, junto aí com os funcionários e cientistas que lá trabalham no laboratório Star. E o Aquaman está definindo as estratégias para combater aí, confrontar o invasor Deathblow, que tá vindo com sangue no olho aí, tá, galera? É uma história muito boa, tá? O Deathblow, cara, ele tem acesso a informações não só a respeito do próprio Aquaman, as suas condições fisiológicas, suas fraquezas e forças, mas também como uma diretriz específica que foi implantada pelo próprio Danny Dorrance, tá? Essa diretriz que o Deathblow consegue acessar através de sua pesquisa nos computadores, lá no mainframe, é uma diretriz que vai complicar bastante a vida do Aquaman durante o confronto. Mas não antes do Aquaman também, cara, dificultar bastante a vida do Deathblow aqui, né? O Aquaman chega até em dado momento, cara, a meio que matar praticamente o Deathblow no confronto físico direto. Uma vez que o Aquaman, cara, fisicamente é muito mais forte do que o Deathblow, tá? E aqui nesse soco aqui, ó, o Aquaman quase... Não, ele matou aqui o Deathblow, mas o Deathblow, cara, ele é uma espécie de imortal. E ele volta depois. Ele morre, mas tem outra vida, né? Bota continue, bota outra ficha. Ele tem isso como se fosse uma espécie de poder dele. Como se voltar da morte aí, né? Pra matar ele tem que ser de um jeito específico e tal. E o Aquaman, cara, vai descobrir isso ao longo do confronto. E temos várias reviravoltas aqui, cara, com o Aquaman, cara, vencendo aqui o Deathblow de uma forma bastante implacável, bastante assim, vamos dizer assim, violenta, né, cara? E na minha opinião, é bem surpreendente, tá? Aí tem hora que o Aquaman ali consegue acessar os dutos de refrigeração do laboratório Star, deixando o local bastante úmido, né? O local entra água no local, e aí o Deathblow tá em situação complicada, porque o Aquaman tá num ambiente que tem água, e onde tem água o Aquaman tem vantagem, né? E aí, cara, depois o Deathblow consegue acessar aquela diretriz, mas aí, cara, o Aquaman consegue se sair aqui dessa situação bem difícil. E eu não vou mostrar qual é, porque é bem legal e surpreendente. O Aquaman, como o Aquaman chega a vencer o Deathblow aqui, tá? Vale muito a pena. Então, cara, vamos aqui para passar para outra, só pra gente finalizar. Essa daqui, pessoal, é o seguinte: não pensem que é a Liga da Justiça, a Torre de Babel, não. É a história no final extra, onde tem a primeira aparição da Liga da Justiça, cara.
que é onde a Liga enfrenta Starro, o Conquistador, que não passa de ser uma estrela do mar gigante, né? Olha só que inimigo, né, cara? Também, né, isso aí é antigão, história bem antiga, né, cara? Datada nesse caso, tá? Mas eu queria mostrar essa história aqui porque ela tem uma participação bastante importante do próprio Aquaman, tá? Nessa história aqui, ó, contra o Starro. O Starro é a estrela do mar aqui que tem, parece que tem um escudo do Capitão América no meio, né, cara? Aqui é Starro enfrentando a Liga, né? E o Aquaman aqui, galera, ele tem uma participação fundamental como um cara que alerta e avisa a toda a Liga sobre a invasão, né, e essa intrusão do Starro no Conquistador, tá, galera? Mas e como é que o Aquaman soube disso? Isso já é uma coisa que eu acho bem curiosa, é como o Aquaman soube da invasão desse ser alienígena chamado Starro Conquistador. Simplesmente, cara, um baiacu foi quem conversou com o Aquaman, e esse baiacu, ele cantou a bola dizendo para o Aquaman, cara, que o Starro estava vindo, né? O baiacu fala, né? Aqui você vê que o Aquaman, ele não escuta a conversa de pescador, ele escuta a conversa de peixe, é diferente, né? E aqui, cara, o baiacu está... Aqui é o baiacu, ó, o baiacu cagueta, né, cagueta, que tá falando do Aquaman da invasão desse Starro, né? O baiacu fala que tava ali nadando nas águas do mar e tal, de repente ele viu um ser descendo, né, cara, pairando do céu e indo, mergulhando, né, nas profundezas do oceano. E aqui, cara, esse baiacu avisa o Aquaman dessa invasão, e o Aquaman logo, né, sem perder tempo, o Aquaman com seu cinto, com esse ar gigante, ele, né, cara, passa esse recado alertando os outros membros da Liga sobre o perigo da ameaça de Starro, o Conquistador, tá? E aí, cara, é mostrado, né, cara, que a Liga se reúne aqui nessa sala, né? Curiosamente, nessa época, o Flash era o líder da equipe e ele delega o que cada um vai fazer, né? Então, a história é mostrada depois os confrontos do Lanterna Verde versus Starro, que foi uma batalha feita lá nas Montanhas Rochosas. Aí depois temos aqui, ó, a Mulher Maravilha e o Ajax, né, confrontando o Starro ali, que estava atacando a Casa da Ciência, né? O Salão da Ciência e tal. E depois temos o próprio Flash também confrontando ali o Starro, que o Starro, ele mandou vários Minions, ele fez crescer várias estrelas do mar, né? Cresceu as estrelas do mar lá e mandou essas estrelas réplicas dele atacarem, né? E aqui tá o Flash confrontando esse outro Minion de Starro ali na cidade de Happy Harbor, tá? E no final temos a própria Starro confrontando, o Starro mesmo, o Starro principal, confrontando aí a própria Liga da Justiça. Detalhe que essa história aqui não tem a participação do Batman, nem do Super-Homem no confronto final, né? Foram Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash, Ajax e o Aquaman confrontando aí o Starro, que foi vencido na base do barril de cal, né? Eles derrubaram um monte de cal em cima do Starro, e aí eles venceram o Starro derramando cal em cima da criatura, né? Acho que a participação do Batman foi só pagar todo esse cal aos proprietários que tinham esse produto à venda, né? Então eu acho que o Batman participou aí como financiador dessa solução da Liga de enfrentar o Starro vencendo com um barril de cal. Então, pessoal, é isso aí, galera. Quem gostou daquela curtida aí, pessoal, não se esqueça de curtir, tá? Isso ajuda o canal, vocês curtirem. Se inscreva no canal também, pessoal. Compartilhe com seus amigos. E até o próximo Aguiar. Tem que falar, galera.